Olá, amigos. Uma alegria muito grande estarmos novamente reunidos para continuar os nossos estudos desta obra magnífica de Manuel Filomeno de Miranda, através da mediunidade de Divaldo Franco, nos bastidores da obsessão. Mas antes de iniciarmos, vamos elevar nossos pensamentos em prece, pedindo aos nossos mentores espirituais que nos guiem, nos auxiliem, nos protejam, para que possamos estar todos reunidos no aprendizado e, mais do que tudo, na possibilidade de colocar em prática no nosso dia a dia tudo o que aprendermos hoje, nesta noite. Agradecemos a nossa mentora, Sueli Caldas Schubert, pela criação deste grupo, pela união dessas pessoas com objetivos comuns. Ao espírito Manuel Filomeno de Miranda, que nos trouxe essas obras magníficas, e ao nosso querido Divaldo Franco, que nos possibilita esse conhecimento do mundo espiritual, da nossa realidade, do nosso dia a dia. Estendemos nossas orações a todos que buscam conforto, assistência, que passam por dificuldades de saúde, de perseguições, em contradições, que todos possam ter resignação, fé e, acima de tudo, continuar seguindo os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, no nosso dia a dia, em busca sempre de paz, de iluminação no nosso caminho espiritual. Que assim seja. Então, vou apresentar o resumo desse capítulo 7, apontamentos novos. Na semana passada, no capítulo 6, foi a reunião com Teófastros no anfiteatro, e agora já falam de voltamos à família Gomes, e eles nos falam que Guilherme, afastado de Mariana, graças à interferência dos benfeitores espirituais, estava tendo tratamento especializado de modo a refazer o seu campo mental, que foi abalado pelos séculos de ódio infeliz e destruidor. Já Mariana, que estava aclimatada às vibrações do seu perseguidor, com a ausência dele, desde que Saturnino o recolhera, é, fica, deixa-se abater por forte prostração. Então a gente volta àquele dia seguinte que ela volta a casa, na presença da senhora Aurelina, e o reencontro com a genitora, e tudo isso lhe haviam gasto as resistências físicas e psíquicas. Então ela acorda no dia seguinte indisposta e perturbada. Recordava de pesadelos cruéis em que fora vítima, perseguida por um assassino impiedoso que lhe desejava tomar a vida. Então a dona Rosa e a Amália, a mãe e a irmã, se desdobram em assistência, enquanto que o senhor Mateus, o pai, indiferente ao drama, mantinha-se apático e distante. Então, quando chegou a tarde, como Mariana continuasse nesse desconcerto emocional, a Amália pede para ser chamado um médico, que seja um médico familiar, que aplica um sedativo, recomenda repouso e que diz à mãe sua opinião de que a jovem estava tendo uma crise histérica, da qual poderia sair mentalmente perturbada. A nobre senhora, então, solicita a Amália que fosse buscar a caridade nas mãos de José Petitinga e o convidasse a vir ao lar em tarefa de socorro e compaixão. Ele, à hora aprazada, comparece ao lar, mas antes disso ele convida Manuel Filomeno para que fosse com ele ao lar dos Soares. Então, chegando lá, eles foram conduzidos ao quarto em que a moça dormia, bastante agitada. Petitinga
a examina, aplica passes, até que o sono se acalma e depois esclarece para a família que, conforme verificaram nos trabalhos espirituais da noite anterior, a Mariana vinha sendo vítima de uma obsessão em grave desenvolvimento e que, liberada dessa constrição perturbadora, ela se ressente e padece das consequências da falta dos fluidos pesados. Então ele explica, é como se alguém que se tivesse acostumado a uma região de ar viciado, de repente fosse transferido para um planalto de ar rarefeito e puro. E o que isso produziria naturalmente uma sensação de mal-estar, asfixia e tortura, que é o que a Mariana está passando. E então, eh, o espírito que continua, que ele se inspirado pelo seu espírito guia, José Petitinga continua, que estão impressas na sua mente, desde amanhã, diversas cenas que lhe recordam serviços espirituais junto a Mariana, seus familiares e o espírito perseguidor. Então ele está certo que isso ainda se alongará por algum tempo, e que terão que continuar os esforços no sentido de equacionar os problemas. E quando se despede, então eles se despedem da família, prometendo voltar, e quando chegam à rua, a Petitinga explica para Manuel Filomeno de Miranda que quando ocorre os centros das memórias, da memória subconsciente é despertado, a Mariana se vê agredida pelas próprias imagens desequilibrantes que acalentou e que se podem transformar poderiam até se transformar em processo de loucura. Então ele nos diz que loucos não são somente os que são vítimas das infecções específicas, ou seja, lesões cerebrais, esquizofrênicos e outros. Não apenas os obsediados por entidades encarnadas. O enfermo mental, com qualquer nomenclatura que o classifique, é, no fundo, um espírito perseguido por si mesmo, fugitivo das leis divinas, e que se refugia numa organização psíquica e que não resiste aos caprichos e se desdobra em alucinações, até talvez uma alienação total. Então, essas recordações infelizes de existências passadas podem, de repente, subir à consciência atual, libertado dos depósitos da subconsciência, e criam estados patológicos complexos. E aí ele nos fala que essas evocações podem tomar dois aspectos distintos: um remorso inconsciente, em forma de autopunição, e uma recordação tormentosa persistente que gera distonia da razão e o desequilíbrio do discernimento. Que no caso da Mariana, ele acha que a segunda é a hipótese que melhor se ajusta. Então ele fala que Mariana se defrontou quando estava parcialmente desdobrada pelo sono com o antagonista e obviamente recordou a fuga ao dever, a responsabilidade pelo sofrimento. E aí ficaram vivas na mente as cenas revisadas nessa experiência do sono. Então, e a necessidade imperiosa do reencontro espiritual da vítima e do algoz pela necessidade de purificação. O verdugo e a vítima são filhos do mesmo amor, separados momentaneamente por uma desconsideração ao dever, ou por uma maneira inditosa de acatar os fatos ou acontecimentos da vida. Manuel Filomeno de Miranda pergunta se ela teria probabilidade de se refazer, ao qual Petitinga retruca: como você sabe, Miranda, a lei é de amor. No entanto, também é de justiça e de misericórdia. Então, muito dependerá dela mesma, Mariana. E aí, a partir daí, diariamente, eles visitam a paciente, que lenta, mas seguramente, começa a mostrar-se sinais de recomposição. Obviamente, houve dias piores, dias melhores, na consequência dos encontros que mantinha espiritualmente nas tarefas de desdobramento. Mas, cada dia, recebendo lições de Petitinga, logo começou a se movimentar e pôde começar a frequentar as sessões de estudos e passes, e de vez em quando ainda acordava agitada, revendo-se em terras distantes, ainda com as agonias
referentes ao passado. Petitinga, consciente do processo de obsessão, ministrava passes, orava e conclamava otimista aos serviços de esperança e ao amor. Pediu várias vezes que ela se aproximasse afetivamente do senhor Mateus, mas ele, sempre reservado, já apresentava alguns sintomas de psicose senil, que ele também estava menos influenciado pelos obsessores, pelos companheiros de Guilherme, que ora estava em tratamento. Então, ele nos fala que, graças às palestras do expositor, o lar do Soares foi se transformando, não totalmente, mas já com uma melhora relativa, mas que o caminho a percorrer ainda era longo, que haviam se passado apenas 4 semanas desde do conflito entre a filha e o pai, quando começaram o serviço de desobsessão. Mas, então, ele nos diz que na noite imediata do encontro, se vocês lembram, Adalberto, com quem a Mariana tinha combinado fugir, e que tinha sido acometido de um problema gastrointestinal, no dia seguinte ele vai procurar informações sobre Mariana e soube, através de uma pessoa amiga, que ela se encontrava enferma. Então ele pede uma permissão à Dona Rosa para visitar a Mariana, e no que foi atendido pela matrona, sem ela entender direito por que ela teve esse impulso de aceitar a visita dele. Adalberto, quando a vê sem vitalidade, fica imediatamente com uma grande compaixão e imediatamente entra em abençoado arrependimento. Ele vê a sua quase vítima indefesa, quase desfalecida, e um sentimento de afeição começa a brotar no seu espírito, e começa a sentir a necessidade de imprimir um rumo diferente às atitudes. A vida física junto ao leito da namorada lhe parece rápida e enganosa. Ele agradece a Deus, sem palavras, a enfermidade que o impossibilitara de ter ido ao encontro da jovem, sem entender que tudo fora estabelecido pelos emissários do bem. A partir daquela noite, passa a visitá-la regularmente e, para ser gentil, resolve acompanhá-la às dissertações espíritas. E aí se torna um admirador entusiasta do espiritismo e de Petitinga, que lhe conquistara imediatamente a amizade. Sempre, quando se encerravam as exposições, Adalberto se cercava do evangelizador, apresentava em forma de perguntas inteligentes problemas que o lhe afligiam e recebia informações e esclarecimentos. E aí começa a se esclarecer, abrindo para o moço horizontes de esperança que jamais havia sonhado antes. Mariana, enquanto isso, ainda permanecia com semblante turbado por melancolia, às vezes, quando recebia passe, deixava-se dominar por choro, apresentava sinais de desespero, como se visões pavorosas se assomassem à mente, e após isso caía em prostração. Petitinga esclarece para Manuel Filomeno de Miranda que essas crises procedem de visões por parte de Mariana dos seus perseguidores espirituais, pois que estes amparados não a inquietam no momento. Então, são recordações dela, mas não presenças dos obsessores. Mas o corpo é sempre, para o espírito devedor, que somos todos nós, um sublime refúgio, portador da bênção do ouvido momentâneo aos males que praticamos, e cuja evocação, se nos viesse à consciência, nos aniquilaria a esperança de redenção. Então, nos diz que o corpo, à semelhança de uma esponja, absorve as impressões que partem do espírito ou as elimina, mas também carrega da psicosfera ambiente e a enfia ao íntimo, passando a viver-lhe as emanações. Então, ele nos diz para abençoar, portanto, esse doce jumentinho, como chamava Francisco, santo de Assis, com disciplina e educação, é dever que a todos nós devemos impor a benefício próprio e que não podemos postergar. Manuel Filomeno de Miranda, então, diz que cada vez mais entende as responsabilidades que nos competem à condução da organização física,
e lamenta que isso seja tão pouco aproveitado pela imensa maioria das criaturas humanas. Então, para encerrar, ele nos diz que enquanto se desenvolve os trabalhos de socorro a Guilherme e a Mariana, os implicados mais diretamente nas malhas do sofrimento redentor, ela começa a apresentar sinais de reequilíbrio, enquanto ele e os que estavam trabalhando recebem os benefícios que a todos os alcançavam, graças à aplicação da caridade fraternal. Então, esse é o nosso resumo. Vamos então passar ao Laudes para ele fazer a nossa primeira parte dos aprofundamentos. Obrigado, João, Ângela, queridos amigos que nos acompanham, os nossos votos de muita alegria. Em um capítulo tão complexo e de tantas informações, de um conteúdo riquíssimo, para poder, de muitas formas, não é, nos esclarecer caminhos mais seguros a respeito da realidade em que nós estamos vivendo. Quando o benfeitor vem nos trazendo algumas informações neste capítulo, nós gostaríamos de trazer algo de leitura que eu não conseguiria trazer, talvez, com a riqueza de detalhe apresentada na obra. E nos fala o seguinte: vinculada pelo passado culposo, atormentando o companheiro que lhe transformou em adversário vingador, absorveu durante alguns anos as energias deletérias em que se via envolvida, criando um condicionamento psíquico que, embora desgastando o seu organismo, lhe servia também e simultaneamente de sustentação. Libertada da constrição perturbadora, conforme acompanharam durante os trabalhos desobsessivos, ressente-se e padece as consequências das faltas dos fluidos pesados. Porque, imaginemos, Mariana, que tem o seu obsessor Guilherme afastado, que deveria apresentar as melhores, porque o obsessor que lhe atormentava por um largo período, agora afastado, Mariana começa a piorar o seu quadro físico. O seu corpo, na sustentação fisiológica, está mais fragilizado. Mas o que foi que houve? Ali, neste parágrafo específico, o benfeitor deixa de maneira clara que o tormento do processo obsessivo, Guilherme estava absorvendo as energias deletérias. Eu fico pensando, mas se estava tirando as energias deletérias, ela não deveria ficar melhor? E agora, quando ele é afastado, a energia deletéria que ela estava, como que fica? Qual é esse vínculo? Vamos voltar um pouquinho e entender um pouquinho melhor a complexidade dos fluidos. Quando vamos vendo no diencéfalo cerebral, aonde o pensamento se verte, ali o fluido mental, segundo André Luiz, na obra Evolução em Dois Mundos e também Mecanismos da Mediunidade, nós vamos vendo que o fluido mental é um reflexo de uma ação do espírito, fazendo com que dali haja um fluido, podendo deste fluido ter muitas características, positivas ou negativas, a depender exatamente o sentimento que moveu ou impulsionou a razão primária daquele pensamento emanado pelo espírito. Nos múltiplos pensamentos que nós temos, nós vamos fazendo múltiplas irradiações e criando uma psicosfera individual, ou seja, a energia que me acompanha. Então, a áurea, ou todo o brilho que eu possa desenvolver na minha existência das ações positivas, reflexo dos pensamentos positivos e salutares que eu levo para com a minha existência. Mas o inverso também se dá. Conforme as minhas ações equivocadas, erradas, reflexos de pensamentos que geram no mesmo sentido do equívoco pela ignorância, imaturidade, ou mesmo pela capacidade de tentar gozar o máximo em um processo ainda imaturo do desenvolvimento do ego, eu vou construindo ao meu redor energias psíquicas deletérias. Ou seja, fluidos pesados, consequência de pensamentos equivocados que refletem em ações do mesmo nível. Quando estamos falando nesse vínculo de Mariana e Guilherme, nós vamos vendo que os fluidos emanados não iniciaram nesta jornada, porque os dois espíritos estão comprometidos. Essa lei de justiça que os atrai, permanece um vínculo psíquico através dessas energias.
está irradiando as energias deletérias. Mas paremos um pouco. Quando vamos falando das questões dos fluidos, os benfeitores nos colocam de maneira clara que houve um condicionamento psíquico. O que é um condicionamento psíquico? Depois ele fala em outro trecho, uma organização psíquica. Imaginemos que Mariana foi construindo o seu fluxo mental através de fugas de suas responsabilidades de um passado, aonde ela poderia estar se considerando culpada, não só responsável, mas assumindo culpas e responsabilidades de atos cometidos e irradiando do seu ser fluidos capazes de fazer com que o perispírito e toda a sua realidade sofresse as suas consequências destes pensamentos. E isso, ao largo do tempo, foi realizando um condicionamento, uma maneira condicionada de pensar em reflexos das ações sociais em que todos nós vivemos. Ou seja, o meu dia a dia, eu já vou vivendo o dia refletindo esses condicionamentos. Há um exemplo. Se porventura eu tenho um tormento da sexolatria, eu começo o meu dia pensando os mecanismos para poder dar vazão ao meu pensamento atormentado das funções sexuais. E eu vou construindo através do meu dia múltiplos escapes de um pensamento que atormenta e faz o meu corpo físico desgastar-se ou gastar toda a sua ATP, a sua energia, com estes pensamentos que muitas vezes são invasores, mas muitas vezes começam a criar um hábito. É uma organização mental condicionada para que todas as ações externas produzam um reflexo. Ou seja, cada atividade externa eu já tenho dentro de mim um padrão construído para receber uma ação conforme um estímulo exterior. Com Mariana, não estava diferente. Ela estava mantendo com ela uma psicosfera atormentada de fluidos reflexo dos pensamentos, de atitudes e ações de outrora que lhe condenavam a conduta reprochável de outras existências. E isso lhe trazia justamente o quê? A culpa, o remorso, o ressentimento, mas tentando fugir desses pensamentos. Quando houve esse afastamento, logo, Mariana começa a sofrer as consequências da falta, a ausência daquele que compartilhava destes fluidos. Ou seja, estava ali vivendo de uma maneira aonde o companheiro, ou aquele que estava num processo obsessivo, estava juntamente compartilhando a sua existência. Lembro-me aqui um pouco, dando uma brecha a um comentário que, alguns meses atrás, um comentário que Divaldo havia falado a respeito da psicosfera terrestre. Imaginemos cada um de nós construindo a nossa psicosfera individual, aonde os fluidos que irradiam de cada ser, conduzindo a nossa existência em uma psicosfera pesada, aonde, na cidade em que eu esteja, ou no estado, ou no país, ou no mundo, a psicosfera estava com uma densidade como uma névoa. Divaldo, na época, narrava que tão densa que a sua visão psíquica conseguiria quase fatiá-la, de tão densa. E relata que em muitas cidades, inclusive em Salvador, estavam ali instaladas algumas, como se fossem as chaminés de indústrias nucleares, de energia nuclear, como se essa chaminé estivesse invertida, captando por baixo as energias densas e os benfeitores transformando essas energias mais densas em energias salutares e devolvendo à psicosfera terrestre, para que pudéssemos avançar, aperfeiçoando os nossos pensamentos agora mergulhados em uma psicosfera menos densa. Ou seja, os benfeitores atuando de uma maneira a beneficiar a coletividade e a humanidade dos pensamentos que nós mesmos estávamos irradiando nessa psicosfera. E mergulhados muito tempo na psicosfera, logo o nosso perispírito, pelo fato de justamente ter a possibilidade de absorver tais fluidos, sente os malefícios, não só espirituais e perispirituais, mas físicos.
Ou seja, está sofrendo uma consequência de estar mergulhado em uma psicosfera de fluidos mais pesados. E é exatamente essa psicosfera que Mariana estava condicionada. E quando Guilherme se afasta, não quer dizer que Mariana já comece a reconduzir os seus pensamentos. Porque um hábito mental instalado necessita um progresso de aprendizado para que o avanço gradativamente se faça através de um controle íntimo adequado e uma reeducação. E uma reeducação que vai exigir grande esforço e médio e largo tempo para que ela possa conquistar. Imaginemos um pequeno exemplo. Quando o espírito fala que Mariana agora começa a ter do seu subconsciente memórias, imagens desequilibrantes que foram libertadas desse consciente em desordem, imaginemos nós que décadas atrás ou anos atrás podemos levar uma vida em cidade estrangeira, ou de repente na cidade natal, com a nossa família, de repente, que passamos lá a primeira, a segunda infância, o início da nossa vida adulta, e tivemos nessa época uma vida atormentada, e alguns atos criminosos, e conduta talvez jovial, desequilibrada. Mas a vida nos convida para uma reforma. Somos convidados a uma mudança, talvez de cidade, um matrimônio, e começamos a mudar o nosso estilo de existência para uma reforma íntima. Mudamos a nossa conduta a partir de pequenos ou grandes aprendizados, mas isso não quer dizer que apaga diretamente aquilo que já cometemos, porque muitas vezes não houve uma reparação, há um progresso intelecto, moral, porém ainda sem a reparação daqueles equívocos e erros cometidos. Nos mudamos, a vida passa, os anos seguem, mas estamos vivendo agora uma vida adulta, madura, mas aqueles indivíduos que conviveram conosco naquela época em que nós cometemos alguns crimes ou alguns equívocos, eles reaparecem na nossa existência. E talvez a minha mudança ou a conduta que agora eu tento colocar uma máscara, aquele indivíduo me conhece como uma fotografia, que naquela época eu tive ações aonde não foram equilibradas na conduta que eu tomo hoje mais equilibrada. Mas o indivíduo lembra, porque muitas vezes ele estava ali cúmplice do crime. E quando esse cúmplice chega à minha presença, a recordação do crime, se não devidamente reparado, movimenta as minhas energias, movimenta a minha lembrança. Eu tento fugir, eu tento fazer com que a companhia com aquele indivíduo seja muito rápido, porque há muito tempo eu venho vivendo a fuga daqueles acontecimentos. Há muito tempo eu tento esconder erros e equívocos que eu mesmo fui o autor principal, pois se trata da minha existência. E por acreditar que o fato de estar na minha subconsciência, ou o fato de eu ter me afastado, logo eu tenho esquecido e o coletivo tem esquecido. Aí há aquele processo que o benfeitor coloca de uma maneira magnífica, perseguido em si mesmo, fugitivo das leis divinas. Mas a lei divina exime a cobradora para que possa ocorrer o aperfeiçoamento do indivíduo, faz com que aquela memória ou aquela fotografia volte. Mas não volte para trazer a culpa no indivíduo, nem o remorso, nem só uma recordação tormentosa, mas para que possa trazer ali a alavanca do progresso e possa vencer um tormento em que ele mesmo foi responsável por tais atos. Então, a memória, conforme começou a apresentar a Mariana as suas recordações tormentosas, ela começa a produzir os fluidos, e ali, como coloca o benfeitor que possivelmente se trata de uma segunda opção, a segunda opção de Mariana estava, então, a recordação tormentosa, a distonia da razão e o desequilíbrio do discernimento. Ou seja,
ela estava fazendo aquela recordação dos fatos, das imagens, aonde a fotografia daquele pensamento lhe recordava os atos, aonde ela poderia ver os tais crimes que ela cometeu. E por ter tanto tempo se afastado daqueles que estavam cúmplices do crime, ou que foram realmente aqueles que sofreram a penalidade do crime em que ela foi a responsável, agora voltam para sua existência, lhe trazem essa complexidade em que ela agora vive. Sabendo então dessa complexidade, Mariana vem enfrentando grandes dificuldades. Ela vem vivendo uma crise, e essa crise poderia gerar a ela grandes desequilíbrios físicos. Mas a parte fisiológica está em sofrimento graças a uma mente ainda desequilibrada. Desequilibrada não só do afastamento daquele que lhe atormentava por muitos anos, mas também das mensagens agora, das recordações em que ela se vê como a responsável de muitos crimes, mas também o padrão do condicionamento mental em que estava habituada. Vejamos quanta coisa está em baila para que Mariana agora possa avançar ao seu progresso íntimo. Porque foi descoberto, e descoberto o crime, há o responsável. E sabendo que essa responsabilidade era minha, que eu já sabia há muito tempo, que agora eu sou obrigado a tentar, de uma maneira racional, avaliar qual é a melhor maneira de conduta, com um pensamento atormentado, nasce a grande dificuldade. Porque vamos vivendo um conflito. Vamos vivendo aquele crime sem condições mentais de dar sequência a condutas de controle reparador daquele crime cometido. A crise existencial, histérica, mas um reflexo para que Mariana pudesse agora organizar a sua existência e planejar dali para frente as novas condutas. Mas para isso os benfeitores estavam ali realizando passes diários, para que, como um copo sujo, recebendo uma pequena dose diária de água limpa, logo, a médio e longo prazo, a água também vai ficar limpa. Porém, ao limpar a água, é importante que aquele condutor dos resíduos modifique a sua essência. Modificando a essência, não quer dizer ainda que houve a reparação primária daquele equívoco, mas mudando a essência dos fluxos mentais, eu vou organizando um novo hábito, eu vou realizando uma nova organização psíquica. Para isso, hoje, apresenta umas reflexões que eu tiro para a minha individualidade, que gostaria de compartilhar também com os irmãos que nos acompanham. Na história de Mariana e de Guilherme, quais são os aprendizados que eu posso ter para com a minha existência? Qual é o fluxo mental em que eu estou inserido e mergulhado hoje? Na psicosfera externa, que talvez hoje vamos vivendo grandes tormentos políticos, econômicos e tantas outras dificuldades, a psicosfera se modifica, sem dúvida. Mas qual é a nuvem que eu carrego comigo? É aquela nuvem que vem, como os desenhos animados vão trazendo aquela nuvem carregada, raios, chuva e tormenta todos os dias? Ou é aquela nuvem que me traz a esperança realmente de dias ensolarados? Porque a nuvem produzida se dá exatamente deste fluxo mental que eu próprio estou organizando para com a minha existência. E a partir do momento que haja uma organização, logo há um condicionamento. Da mesma maneira que eu penso em condicionamento físico, eu vou ficar forte, eu vou ficar resistente se eu seguir uma rotina de exercício, se eu seguir uma rotina diária para fazer com que os meus músculos criem aquele condicionamento. No pensamento ou no condicionamento psíquico, também dá-se da mesma forma. Por isso a importância de podermos avaliar quais são os principais fluxos mentais, sejam aqueles invasores ou sejam aqueles já condicionados. Qualquer assunto que vem, eu procuro uma fuga.
Qualquer primeira ocasião que me gere oportunidade, aquele padrão condicionado de pensamento já invade a minha mente. Quais são? Qual é o sentido daquelas invasões da minha mente durante o dia, virem da minha inconsciência ou subconsciência para a consciência? Porque talvez nem todos nós estejamos vivendo o tormento em que Mariana está inserida ali no livro, mas muitos de nós já estamos vivendo momentos similares. E talvez ainda não estamos atentos o suficiente para vislumbrar quais são essas condições mentais ou essas organizações que eu estou tomando de um modo automático, vivendo um automatismo, seguindo ainda os planos instintivos da própria imaturidade ou ainda ignorância do processo evolutivo da criatura humana. Quando voltamos a analisar as questões da Mariana, vamos vendo que fugitivo das leis divinas, perseguido em si mesmo. Porque por mais que eu esteja tentando fugir, a lei de Deus está escrita onde? Na nossa consciência. Mas a consciência, não da consciência controlada pelo ego, daquilo que eu sei, o que eu sou, ou o que eu tenho, o que eu possuo de qualidades intelectuais do que eu sou hoje, mas a consciência do ser. Esta consciência nos cobra qualquer delito ou equívoco perante essa lei de amor, de justiça e de caridade. Esses atos na cobrança para que possamos aprimorar o nosso espírito, aperfeiçoar as nossas essências para poder ter a conquista íntima de tais aprendizados. Ou seja, a verdadeira educação, como nos coloca Allan Kardec, muito mais pela educação do que pela instrução que se transformará a humanidade. O espírito educado é aquele que consegue educar em si principalmente estes fluxos mentais, porque dali nascem as nossas ideias, porque dali nascem os nossos atos. E se eu vou me mantendo condicionado em tais atos, logo eu tenho companhias que podem estar iniciando um processo obsessivo por estarem vibrando nas mesmas sintonias, ou aqueles outros que agora vêm a brecha para ligar o seu plugue nas brechas aonde lá no passado, aonde eu fui o responsável, que criei estas fendas para permitirem estas invasões, que agora eu possa iniciar o meu processo de reparação. Ou seja, na complexidade do tema fluídico, o mais importante que eu gostaria de trazer às nossas reflexões nos dias de hoje é o exemplo de Mariana para com as nossas existências. O que passa na minha mente? Quais são os fluidos que eu estou produzindo? O que é que eu estou me condicionando? Quais são as fugas que eu tenho perante a lei divina? Porque a cobrança em si chega. E por mais que eu tente fugir da lei divina, perseguido eu sou em mim mesmo. Porque as fugas de conduta hoje, por mais que eu tente escapar daqueles que foram os meus cúmplices do crime, logo mais a imagem vai invadir a minha consciência. E por mais tempo que eu passe, maior é a sombra que me atormenta. Porque eu posso até tentar esquecer por alguns momentos aonde o prazer, as extravagâncias apaguem de uma maneira muito rápida aquela lembrança do delito. Mas quanto mais eu me afaste, mais a sombra me domina. Com isso, poderemos viver o remorso inconsciente, que é o remorso que, aquela sensação que há uma culpa. Eu começo a me autopunir, e autopunir de uma maneira inconsciente, como eu quisesse pagar um crime. E um crime que eu não me lembro, porque eu não tive coragem de mergulhar na essência e descobrir qual foi a minha responsabilidade e qual é agora a conduta ideal. Porque, ótimo, relembrar que somos criminosos, qual é a diferença entre nós que vivemos num mundo de provas e expiações? Dizia Chico, criminoso é aquele que foi descoberto, não é? Porque descoberto talvez por um agente externo, sim, mas descobrir pela própria essência e ter a habilidade ético-moral de reconstruir o caminho da verdadeira liberdade, é aí a nossa
missão existencial, construir o caminho para que possamos ser livres e libertar-se através da verdade em que todos nós temos hoje a possibilidade de conhecer. Esses seriam os comentários iniciais que gostariam de trazer e devolvo a palavra ao João para dar sequência. Muito obrigado. Obrigado, Laudes. Realmente você trouxe uma explicação brilhante para um assunto tão complexo, tão difícil, às vezes, da gente compreender como funciona todo esse processo dessas vibrações mentais. Mas, agora trazemos, então, a nossa querida Ângela para fazer a segunda parte dos aprofundamentos. Com você, Ângela. Olá, João, Laudes, obrigada. Obrigada aí pelo trabalho que você fez aí, Laudes, inicialmente o João com o resumo, mas você facilitou muito aí o que vem a seguir, que já tangenciou muitos aspectos. E esse capítulo, de fato, é um capítulo que nos suscita muitos questionamentos. É um capítulo que nos leva ao encontro de temáticas que por si só são bastante complexas. Essa questão que o Laudes trouxe dos fluidos, daquilo que nós produzimos, daquilo que nós emitimos, e de todo esse intrincado que nós presenciamos aí nessa trama, nesses dramas que são descritos por Manuel Filomeno de Miranda. E nós vamos dar sequência a essas reflexões e pensamos aí alguns pontos que nós entendemos que podem nos ajudar também a construir um entendimento mais voltado a esses aspectos que, num primeiro momento, passam talvez batido numa primeira leitura que nós façamos do capítulo, mas existe um momento em que Petitinga, junto com Manuel Filomeno de Miranda, depois de assistirem Mariana, saem da casa e se direcionam aí para a via pública, e no caminho existe um diálogo entre eles, e esse diálogo ele é iniciado por uma pergunta que Manuel Filomeno de Miranda faz a Petitinga. E essa pergunta ela está relacionada justamente à dúvida que Manuel Filomeno tem de se Mariana teria probabilidade de se refazer. Essa é a pergunta que ele traz naquele momento. E Petitinga, quando inicia a sua reflexão sobre essa dúvida, ele logo afirma, a primeira frase que ele usa é que a lei é de amor, sem dúvida. No entanto, também é de justiça e misericórdia. E que dependerá muito da Mariana o que vier a suceder. E aí nós vemos que Laudes conseguiu nos dar uma visão bastante profunda e completa até daquilo que se passa nessa intimidade de Mariana. Então nós vamos lembrar que num capítulo anterior nós conseguimos refletir um pouco também sobre essa ânsia de amor, essa sede de amor que todos nós, espíritos, carregamos. Porque somos criados por Deus com a proposta da plenitude e que o amor é essa diretriz, essa busca que nós vamos, ao longo da nossa evolução, conseguindo compreender. Porque se nós nos perguntássemos hoje, o que é amor? Essa pergunta que talvez seja uma das mais pronunciadas aí, de forma muito constante na vida das pessoas. Mas o que é amor? E aí nós vamos pensar que aqui, nós vamos lembrar que esses espíritos que se comprometeram, Mariana, Guilherme, hoje a figura do pai que está ali com Mariana, todos eles viveram uma trama e todos estavam em busca, como nós vimos no em capítulos anteriores, em busca de vivenciar esse amor. Era o que os movia. Então nós vamos ver que nesse momento o que nós estamos presenciando aqui é que essa forma de vivenciar ou de buscar o amor era feita de maneira equivocada. E esses equívocos na busca de uma ânsia, que é aquilo que nos move, que é aquilo que nos impulsiona na direção da plenitude, quando vivida de maneira equivocada, ela vai produzir efeitos, vai gerar efeitos
E esses efeitos é que ficam registrados nesses arquivos perispirituais, que é esse grande recurso, essa nossa roupagem que nós carregamos, aonde nós vamos retendo todas essas experiências. E que nesse momento, nessa atual encarnação aqui, Mariana está sendo aí colocada como personagem central dessa trama, nós vemos que nessa encarnação, através de muitos conflitos bastante complexos, das angústias que ela vivia, se estabeleceu um processo, então, obsessivo, que se dava entre ela e aquele que se sentiu ferido pelas suas escolhas. Ainda nós vemos essa fuga do dever, essa fuga que gerou perante as leis que regem a vida, essas leis que estão na consciência, como Laudes referiu, gerou esse efeito. Então, Petitinga vai citar aqui que essa visita, em determinado momento, quando ele refere nesse diálogo que o médico que houvera visitado, avaliado Mariana, logo faz uma afirmação, diz que o que ela apresentava era uma crise histérica. Ou seja, e ele cita essa palavra do próprio Petitinga, dizendo que maliciosamente, deixando a suspeição de que o problema era de ordem sexual. E aqui, Petitinga traz à luz da reflexão, naquele momento, que ele faz uma referência aí à teoria psicanalítica, né, que é sustentada aí pelos discípulos de Freud, de que, na realidade, no sexo, se poderiam encontrar muitas explicações, ou, na verdade, quase explicações para quase todos os problemas e conflitos que afligem o homem na Terra. Então, esse ponto que Petitinga cita, esse diagnóstico que foi dado pelo médico, nós vamos lembrar que, quando o médico traz essa conclusão, ele está se referindo a um status, a uma condição que ainda é própria do nosso grau evolutivo, porque somos espíritos que estamos nesse planeta de provas e expiações, e a própria concepção da vida, do que seja a vida, de qual é o objetivo da vida, ainda não é de forma plena vivenciada com profundidade. É assim que muitos ainda acreditam que a vida seja apenas esse espaço colocado entre o nosso berço e o momento em que nós estaremos deixando a vida física. Então, a benfeitora Joana de Ângeles, ela faz uma consideração sobre essa característica, sobre essa nossa tentativa de responder tudo à luz daquilo que nós encontramos aqui na matéria, na obra Dias Gloriosos, no capítulo 1. A benfeitora vai fazer uma análise justamente sobre a ciência, sobre essa aliança da ciência e da concepção ou da religião, como essa busca por compreender a nossa essência. E ela diz que o materialismo, palavras da benfeitora, o materialismo continua campeando nas academias e nos laboratórios de pesquisa, procurando negar o espírito e a sua causalidade, reduzindo o ser humano ao capricho das moléculas e o pensamento aos fatalismos neuronais, que um dia a anóxia cerebral vai reduzir ao nada. Então, ela nos fala isso e diz que lentamente, mas com segurança, alguns fatos que antes eram presunçosamente ignorados, ou seja, fatos que já estiveram presentes na história da humanidade, mas que presunçosamente significa dizer, porque aqueles que constroem as teorias, que embasam, por exemplo, o entendimento, principalmente no terreno do psiquismo humano, com as suas nobres e valiosas exceções, por óbvio, mas que muitos deles ainda assentados nessa concepção materialista não conseguem ver, por exemplo, num quadro como o de Mariana, porque nós estamos falando aqui da década de 70, mas se nós observarmos que esse quadro, isso que nós vivemos aqui, que o benfeitor descreve, são quadros recorrentes na conduta humana, na vivência humana. Quantas histórias e quantas Marianas nós vamos ter, nós vamos acompanhar e saber que existem aqui, no mundo, que estão vivenciando isso.
Então, a benfeitora diz que lentamente os fatos que antes eram presunçosamente ignorados, eles vão começando a chamar a atenção, de uma forma que não vai ser possível mais ocultar aquilo que existe, e nós seremos levados a examinar, a estudar, e necessariamente nós concluiremos por dois aspectos centrais que ela vai nos colocar aqui, que vamos concluir e chegar à compreensão da ordem universal que foi criada por Deus, que rege a vida, que rege toda a nossa história, toda a nossa condição espiritual, todas as leis que regem a matéria, e também que nós concluiremos, por esses estudos, o sentido ético-moral que fundamenta a importância de ser vivenciado para que nós atinjamos uma vida feliz. Então, duas coisas que nós chegaremos a entender: que há uma ordem universal criada por Deus e que existe sim uma direção, e essa direção ela é ético-moral. Então, quando a benfeitora diz isso, e nesse ponto nós ressaltamos que esse aspecto de que o que o médico houvera dito, que se tratava de uma crise histérica, e não que as crises histéricas elas não estejam acopladas muitas vezes, elas não façam parte de um quadro psicopatológico como esse, mas aqui a tela, o que estava nos bastidores, era de outra natureza, porque sem compreender essa concepção mais ampla da vida, essa lei maior que está ordenada, nós não vamos conseguir respostas mais completas. E aqui temos uma conceituação que a benfeitora Joana de Ângeles traz, que ela nos dá uma definição que nos ajuda a entender sobre essa ordem que rege a vida, esse ordenamento criado por Deus. E ela tem uma definição que diz: o universo é a condensação do amor de Deus, e somente através do amor poderá ser entendido, enquanto pela inteligência será compreendido. Pelo amor poderá ser sentido, enquanto pela inteligência será compreendido. Vejamos que essa definição que ela nos traz é que o universo é a condensação do amor de Deus. Aqui nós começamos a entender que quando esses espíritos, na ânsia do amor, que é aquilo que nós buscamos vivenciar, mas que para isso nós precisamos caminhar nessa direção ético-moral, que existem escolhas que vão estar de acordo com essa ordem divina. E existem condutas que nós vamos ter que, na verdade, afrontam esta ordem divina. E essas condutas que nós temos, que afrontam essa ordem divina, são justamente as condutas que nos trazem depois a necessidade de vivenciarmos essas consequências. E aqui nós vemos que o benfeitor Manuel Filomeno de Miranda, citando, colocando as falas de Petitinga, vai dizer que o nosso corpo é essa esponja que vai fazendo com que essas marcas, com que esses conteúdos, que essas escolhas que feriram a ordem do amor, precisarão ser vivenciadas. E aqui nós vemos que quando ele cita que a lei é sim de amor, mas também de justiça e misericórdia, significa dizer que esse movimento de nós adentrarmos e marcarmos, estar impresso no nosso perispírito, na memória perispiritual, todas as consequências dessa afronta à ordem do amor, elas serão expressas na vivência, na matéria, no corpo, e aí está a misericórdia. Porque diz o benfeitor que se nós tivéssemos, por exemplo, a lembrança de opino daquilo que nós fizemos, dos nossos equívocos, nós não suportaríamos e nós eliminaríamos essa nossa esperança frente à reparação. Então nós vemos a lei de amor, que nos possibilita vivenciarmos aquilo para o que nós somos criados, a justiça, aquilo que o Laudes muito bem descreveu, que nos encontrará enquanto devedores, aonde nós estivermos, mas para que nós possamos nos reajustar, para que nós possamos novamente, corrigindo isso através desses efeitos que o nosso corpo manifesta, que nós possamos reencetar a caminhada.
Então, nós vemos que essa definição que a benfeitora diz que o universo é a condensação do amor de Deus, nos fala de que o conhecimento e o sentimento, quando se unem, eles se harmonizam de tal forma e constroem a condição da sabedoria, que é a conquista que nós vamos almejar e ter, a conquista superior, que vai fazer com que o ser humano vá se alce à plenitude, e conquistando, então, aquilo que Kardec nos fala, o codificador, essa plenitude intelecto-moral. E nós vemos muito nesse capítulo aí, quando Petitinga e Manuel Filomeno vão atender Mariana, inicialmente com a fluidoterapia, atuando nesses fluidos, aquele seu algoz sendo atendido no plano espiritual, ela recebendo ali toda a assistência para que fossem reabilitadas aquelas funções que estavam em desarmonia, e que logo que ela consegue, ela vai às preleções doutrinárias. E ali, juntamente com Adalberto, ela recebe toda a orientação também. E nisso nós vemos que o conhecimento, o entendimento daquilo que se passava, a compreensão daquilo que a doutrina espírita tão bem nos fala, ajudava nessa conquista intelecto-moral. Mas certamente que o trabalho seria longo, esse trabalho se estenderia e não estaria ali posto de maneira a nós imaginarmos que existisse qualquer tipo de privilégio, que nós sabemos que não há. Mas esse reajuste fica muito mais fácil, porque aí se entende que a direção das escolhas, que as escolhas que forem sendo feitas, elas estão pautadas agora num objetivo muito maior. Então, imaginemos que esses espíritos que vivem na condição de Mariana, que têm essas consequências já instaladas dessa maneira, como produto dessa mente, que é o dínamo gerador dessa energia, que nós temos muitas vezes dificuldade até em descrever, essa mente que é esse dínamo vai se expressar automaticamente conforme o conteúdo emocional. Então, vejamos, nós vamos estar sempre colocados diante de situações em que nós teremos que fazer escolhas, e certamente Mariana continuaria fazendo escolhas. Não é porque ela está recebendo os efeitos de outras escolhas já feitas que ela não estará fazendo escolhas novamente. É assim que nós vamos estar sempre colocados nessa condição da mente que é o dínamo, que está sempre produzindo. Há um momento tal, quando nós tenhamos já a compreensão de que a nossa mente é esse veículo de múltiplas manifestações anímicas, manifestações da nossa vontade, em que a razão de proceder do espírito vai estar assentada em objetivos mais elevados. E aí nós vemos, então, que quando Manuel Filomeno de Miranda vai construindo o final do seu raciocínio, ele vai dizer justamente que Mariana tinha, até quando ela começou a frequentar as preleções doutrinárias, estava na casa espírita, em muitos momentos ela entrava em choro convulsivo, porque isso era, e descreve Petitinga, essas visões que afloravam, elas se davam em virtude dela mesma ter fixado durante muito tempo o remorso antes de reencarnar. E ali ela fixava, então, na sede da memória perispiritual, todos esses fatores que faziam com que essas imagens aflorassem. E diz, então, o benfeitor que o corpo é sempre, para o espírito devedor, o sublime refúgio. E aqui está a condição da misericórdia. Então, há aqui a lei de amor, a lei de justiça e a misericórdia, fazendo com que esse corpo seja o refúgio que permitiu com que esses espíritos, de alguma maneira, pudessem agora recompor essas experiências malogradas, essas experiências que feriram a ordem do amor. Por isso, então, a lei é também de misericórdia. Então, para que nós possamos encaminhar para a reflexão final de que nós gostaríamos de propor, se nós observarmos que os mecanismos da pedagogia divina, então, eles estão sempre assentados para nos reconduzir à ordem. E que essa ordem, ela vai estar sempre na direção das nossas escolhas, uma vez que nós tenhamos
agora o entendimento de que esse corpo necessitará, como diz Petitinga, que nós devemos, aí fazendo referência à fala do doce Francisco de Assis, esse jumentinho doce, ele vai precisar ser conduzido com disciplina e educação, porque diz o benfeitor que esse é o dever que todos nós temos, impondo para nós mesmos o benefício, que nós não devemos postergar. Então, ele conclui dizendo que é responsabilidade nós nos comprometermos com essa condução da organização física, e que, lamentavelmente, diz ele, nós não temos aproveitado devidamente essa experiência, essa oportunidade. E aqui nós gostaríamos, como o Laudes fez, apesar de nós não termos combinado, né, Laudes, mas nós gostaríamos de fechar a reflexão trazendo também um convite para que nós possamos, vendo essa história, tendo contato com essas informações que estão aí colocadas, como seria para a nossa vida, nos nossos momentos, naquilo que nós estamos hoje reencarnados, quais são os elementos que podem, de alguma maneira, fazer com que a nossa mente, que é esse dínamo produtor dessas energias, que vão estar se conectando com esse amor ou se desvirtuando. Se nós pensarmos, e nós trouxemos aqui um exemplo apenas, mas existiriam N exemplos, essa semana nós ouvíamos um grande pianista do nosso país, Álvaro Siviero, e ele escreveu uma frase que nós achamos bastante oportuna, que ele diz assim: sua playlist fala muito de você. Então, se nós observarmos essa construção mental, a questão de que as nossas escolhas todas, elas marcam a nossa vida, uma simples escolha musical que nós façamos, aquilo com que nós habituamos os nossos ouvidos, aquilo que nós elegemos para ocupar algumas horas da nossa vida, seja num filme, seja nessas séries, tudo isso fala de nós. Fala daquilo que nós estamos sintonizados. E se aquilo que nós estejamos sintonizados, porventura, não estiver em sintonia com a ordem do amor, então nós sabemos que a ordem do amor está colocado no belo, no bom e no bem, nós estamos encharcando esse dínamo que é a nossa mente com essas experiências, e elas vão ficando condicionadas, como disse bem o Laudes, ao ponto em que, quando nós tenhamos que fazer uma escolha, que nós estamos diante da necessidade de provarmos, de escolhermos, nós podemos ser influenciados por aquilo que nós temos visto. Então, que nós possamos nos perguntar para onde as escolhas que nós estamos fazendo irão nos levar. Então, essas são as reflexões que nós gostaríamos de deixar nesse capítulo, mas certamente que, se nós mergulharmos nele, nós vamos ver que tem infinitas questões que podem ser tratadas com profundidade. Obrigada a todos e devolvo a palavra ao João. Obrigado, Ângela. É importante a gente relembrar, então, que no Livro dos Espíritos, capítulo 11, Lei de Justiça, Amor e Caridade. Livro 3, capítulo 11, é o amor, justiça e misericórdia, né? Kardec nos traz essa lei tão importante, que é a lei que abrange todas as outras que são estudadas antes no Livro dos Espíritos. Obrigado, Ângela. Obrigado, Laudes. Obrigado a vocês que nos assistiram, que estão sempre conosco. Fica o convite para a semana que vem, no capítulo 8, Processos Obsessivos, onde daremos continuidade ao estudo desse livro. Então, que todos tenham uma boa semana e que possamos nos rever na próxima semana.